Olá, eu sou Carla Gardani e hoje nós gravaremos mais um episódio do Pod Saúde Podcast. Então esse é o canal que a gente gosta de falar sobre saúde, qualidade de vida e longevidade. E hoje a gente trouxe um tema que está muito em alta. Corrida, gente. Vocês já pensaram nisso? O quanto de pessoas começaram a correr nos últimos anos? E para isso a gente trouxe um especialista na área, Mariano Nazário. Mas antes de apresentar o Mariano, e bem-vindo, Mariano, eu preciso falar e agradecer aos nossos patrocinadores. Então, em primeiro lugar, o Banco Sicoob, Actual Day, Assessoria de Aceleração de Negócios, Eclac Viagem, Solarcel e Casa Simone Interiores. Então, Mariano, primeiro eu vou te apresentar. O Mariano, ele é educador físico, ele é especialista em performance e treinamento, pós-graduado em reabilitação de lesões, pós-graduado em grupos especiais e fisiologia do exercício físico. Então, bem-vindo e hoje nós vamos explorar um pouquinho mais o Mariano. Obrigado pelo convite de estar aqui e vamos ver o que eu consigo responder, tirar a dúvida de vocês. Tá, então assim, primeiro, por que a corrida, né? E por que a gente decidiu falar sobre esse tema? Então, eu vou trazer alguns dados para vocês. Então, segundo o relatório anual de tendências no esporte do Strava, em dezembro de 2024, a corrida foi o esporte mais praticado no mundo. Só que no Brasil, no último ano, ou seja, de dezembro de 23 para dezembro de 24, aumentou o número de praticantes dessa modalidade física em mais de 110%. E a nível mundial, 59%. Então, se a gente parar para pensar, aqui no Brasil tem muitas pessoas dispostas a correr. Eu queria falar isso, que a gente notou que deu um boom nas academias, que as pessoas estão se dando conta da necessidade da atividade física. E eu queria te perguntar aonde entra a corrida, que a corrida também começou, a gente vê muita gente correndo. Se isso realmente é um gosto genuíno das pessoas que começaram a se interessar pela corrida, ou é uma pressão social, ou é só uma moda que daqui a pouco vai passar? Eu acho que é um pouco de cada coisa, porque, ao mesmo tempo que algumas pessoas estavam presas só, numa academia ou em algumas outras atividades, ou que achavam que a corrida não era para elas, eu acho que começou a se formar uma comunidade que as pessoas querem fazer parte daquilo ali também. Além do exercício, dos benefícios do exercício, mas tu começa a correr, a Carla começa a correr, a Gabi começa a correr, e eu não estou correndo, só vocês estão falando sobre corrida e, eu já tentei, não consegui, então eu vou tentar me inserir. E agora parece que mais... integra mais, porque as pessoas começaram a ter a consciência de que a corrida é muito democrática. Tu pode sair e correr 20 minutos, tu pode sair passear com o teu cachorro, correr uma quadra, caminhar, tu pode sair com o teu amigo que não faz nada ainda e tu consegue praticar a modalidade de várias formas, né? Então é isso que torna, acho que a adesão à prática. Não precisa pagar, se a pessoa que não tem condições pode sair correr. Não, custo-benefício. Na rua. E outra coisa que tu falou da pandemia, também achei interessante, antes que a gente estava conversando, que tu falou que pós-pandemia que aumentou bastante. Eu acredito que na pandemia possa ter vindo antes desse boom, a pandemia deve ter esse crescimento, porque nós não podíamos ir na academia. Aqui na nossa região nós ficamos 30 e poucos dias fechadas as academias. Então, nós saímos na rua, podia fazer só coisa ao ar livre. Então as pessoas começaram a ter que sair, porque até elas perceberem que fazia falta atividade, muitas não davam valor a sair para a rua ou não gostavam, preferiam só uma academia convencional. Mas a partir do momento que tu não pode mais praticar aquilo ali e a tua saída é a rua, muita gente acho que aderiu à prática nessa fase, assim. E o que eu percebo da corrida é essa sensação de vitória pessoal que a maioria das pessoas tem quando corre, porque parece uma coisa tão distante, eu nunca vou conseguir correr. E daí consegue correr 1 quilômetro, consegue correr 2, quando vê tá correndo 5. E é uma sensação de vitória sem competir com o outro, porque é aquilo ali que tu quer conquistar, que tu quer ser melhor do que tu era ontem, e não competindo com o colega. Até mesmo nas maratonas, ou então nas rústicas que tem na cidade, não é tanto uma competição com o colega do lado, né? Diferente de outros esportes. É mais um apoio geral naquele esporte e tu buscando o teu melhor, ou simplesmente finalizar aquela corrida. Fim de semana passado eu fui na corrida que teve aqui em Cruz Alta e a última colocada chegando super aplaudida. Então, tudo é bom. Tu chegar em primeiro é legal, mas tu chegar em último e conseguir completar aquela prova também é bom. Tá, então aproveitando esse gancho, o Mariano é meu professor há vários anos e ele corre também há bastante tempo, né? Eu sei que ele corre várias modalidades, corre na praia, corre no campo, corre, né, no asfalto, na terra. E eu quero
que tu dê uma visão mais pessoal, assim, Mariana. O que fez tu começar a correr, já que tu tinha essa vivência em várias áreas, né, da atividade física? O que te motivou, assim? E junto com isso, Mariana, desculpa te interromper, os benefícios da corrida. A gente começar já falando o que tu vê realmente, o que a corrida dá para a nossa saúde, melhora a nossa saúde. Começando pela da Carla, eu acabei começando a correr, comecei a correr. Quando eu comecei a trabalhar na Fitlight, na academia, tive que assumir o grupo que recém estava iniciando, que era o da academia. Então, eu acabava que eu estudei para atender os alunos e ia nas provas, não treinava. Depois de um tempo, eu comecei a treinar sério e regular, né? Porque eu chegava nas provas para correr com os alunos, eu sofria, né? E eu achava custoso, é sofrido sempre no início. Pelo menos para mim, sempre no início o aquecimento, enquanto até tu aquecer, é um sofrimento, parece uma agressão pro corpo. Mas depois vai ficando mais fácil. Mas eu comecei a correr mais em função do trabalho ali. E depois eu fui tendo alunos e nós saímos para correr. Eu saía a correr com a Gabi, saía a correr com outros alunos ali. E aí começou a ficar uma coisa frequente, você começa a sentir falta quando não vai, né? E quanto aos benefícios, é esse negócio da satisfação. Assim, tem coisas, como nós estávamos falando antes, tipo, que na musculação uma amiga tua não tinha essa... Não saía, tipo assim, realizada da musculação. Tem seus benefícios, mas parece que não libera a endorfina ou qualquer outra sensação de prazer. Depois da corrida, ela se encontrou com essa sensação. E eu acho que é isso aí, tu sai com essa sensação de que tu é capaz de mais alguma coisa. Quando tu sai da corrida, tu acha que, podia ter corrido mais 1 quilômetro. Ou foi sofrido, eu aguentava mais um pouquinho. Ou tu acha que tu vai correr e vai ficar cansado pro resto do dia. Não, tu tá mais disposto ainda. Né? Eu acho que isso é um benefício bem palpável da corrida. E sem falar na melhora cardiovascular, da circulação. Aí, isso, tudo vai melhorando. O sono, principalmente, é o que o pessoal mais relata quando começa a corrida e como tu descansa melhor, tu precisa de um descanso mais, parece que o corpo pede com mais ênfase o descanso após um exercício desses, né? Porque a caminhada já libera várias neurotransmissores, óxido nítrico, que melhora a vasodilatação. Imagina a corrida, libera muito mais. O teu ganho e em é menos até tempo, maior. Né? Que aí entra a parte da parte de ser democrática, a modalidade, porque tu pode, enquanto caminhada, o pessoal pensa que, preciso de 1 hora para caminhar. Mas corrida tu pode sair, posso correr, que nem nós estávamos falando, tipo, posso correr 1 minuto, caminhar 2, correr 1 minuto, caminhar 2, faço isso 5 vezes, deu 15 minutos. Em 1 hora eu resolvi minha vida. Eu saí, me arrumei, corri, voltei, tomei banho e estou pronto para fazer o que eu tinha que fazer. Não precisei de 1 hora inteira de uma seria atividade. bem mais eficiente do que uma caminhada. Bem mais eficiente. Reuniria mais benefícios em menos tempo. E, claro, tipo, essa corrida é proporcional ao condicionamento de cada um, né? Mas os benefícios são... Tu reduz muito o tempo de atividade e tu não deixa de fazer uma atividade, né? Tu tá falando assim que com a corrida a gente consegue diminuir o tempo gasto com a atividade física e ter um benefício até superior. Sim, porque a gente pensa que hoje não posso ir na academia porque agora eu cheguei às 6 e às 7 eu tenho alguma coisa. Podia dar 5 voltas na quadra, um exemplo, né? Eu não preciso deixar de fazer, é uma atividade que te permite fazer pouco, muito, ou exageradamente, ou devagar, ou rápido. Diferente de tu descer ali na academia, tu pode fazer um treino mais rápido, desde que tu tenha o conhecimento ou alguém te mande um treino, mas é difícil alguém, se tu perguntar, alguém que, eu vou descer hoje fazer 20 minutos de musculação. Difícil alguém que se sinta assim, não, isso vai me satisfazer. Agora com a corrida pode, descendo contínuo ou intervalado. Tu sai de 20 tu minutos resolve. de uma corrida com uma sensação de cansaço importante e com uma sensação de dever cumprido também. E fez a tua tarefa. Bom exercício ali e tu dia. manteve a tua sessão diária. Quando tu falaste ali de caminhar 1 minuto, correr 2, essa mudança, né? Correr e caminhar junto. Eu já li, não sei se é verdade, que é o melhor exercício de tu fazer aeróbico é esse, que tu caminha um pouco, caminha 2 minutos, corre 2, caminha, volta, para ter essa mudança da tua frequência cardíaca. É real isso? Importante para o emagrecimento, importante para o condicionamento cardiovascular, porque para te treinar o coração, tu precisa ter estímulos de intensidade, né? Que depois nós vamos entrar nas partes de zona de treinamento, onde entra a parte em que o coração precisa ser treinado e não somente só aquele treino leve. Cada um contribui para um pouco. Mas esses intervalados fazem um papel importante porque a ideia do intervalado em si é tu prolongar teu tempo com minutos de alta intensidade. Por exemplo, o intervalado que tu vai correr
forte 1 minuto e vai caminhar 2 minutos. Talvez se tu fosse correr forte, o máximo de tempo que tu conseguiria seriam 6 minutos. E aí tu faz um intervalado de 10 vezes de 1 minuto por 2 minutos. Deu meia hora, né? Então, quando vê, tu em 2,6 tu pulou para 10 minutos de intensidade alta, né? Isso promove outras adaptações, né? Então, a ideia do intervalado é sempre a ideia principal, além do condicionamento, é tu ter mais minutos de alta intensidade, né? Tá. E Mariano, assim, ó, existe uma frequência ideal para atividade física, assim, para corrida? Tipo assim, na minha visão, assim, talvez correr todos os dias seja o melhor, mas isso também talvez aumente a chance de ter lesão. Ou tem um mínimo e um máximo? Aí depende, tipo, correr todo dia seria para alguém mais com maior histórico na modalidade, né? Tipo, tu pode correr 2 vezes na semana, porque aí entra essa parte que nós falamos que tu pode correr devagar, posso correr com um amigo, eventualmente. Agora depende qual é o teu objetivo, porque a corrida contempla muitos, pode ser uma prova, como a Gabi falou, baixar um tempo no relógio, tu já corre há um tempo, eu corro há pouco tempo e eu quero te alcançar, por mais que isso não seja um parâmetro, uma métrica razoável, né? Porque as pessoas são diferentes, mas tipo, inclui muitos objetivos distintos numa mesma modalidade. E esse hype de quererem hoje em dia treinar na zona 2. Eu queria que tu explicasse primeiro para nós o que é cada zona, como é que divide essas zonas de exercício e qual o benefício que teria ficar na zona 2 durante uma corrida aqui. Eu, particularmente, acho que deve ser bem difícil. Eu acho maravilhoso. Ele vai explicar cada zona, mas, por exemplo, a minha zona 2 seria entre 107 e 125 batimentos cardíacos, né? Frequência cardíaca. Ficar entre 107 e 125 é bem lentinho. É bem lento, tipo, acaba que é assim, ó, funciona assim, porque quando a gente vai se basear por frequência cardíaca, é uma métrica boa, mas é uma métrica que sofre muitas variáveis, tipo, desde eu posso não ter dormido bem, posso ter consumido muito estimulante, cafeína, posso estar estressado com o meu trabalho, posso ter alguma dor, posso estar com o estômago cheio, tudo altera a frequência. Então, são muitas variáveis que afetam para nós se basear as zonas por frequência cardíaca, mas dá para ter uma base, mas não pode ser preso só aquilo ali. Mas as zonas podem ser por ritmo, né? Desde que ele faz um teste ali, tipo, pode ser desde um teste ergospirométrico, que é aquele que é mais difícil o acesso, né? Porque não é em todo lugar que a gente acha, que é uma coleta de gases, esteira, e afere mais marcadores, ou um teste mais indireto, que seria tipo uma corrida de 12 minutos. Dessa teste de 12 minutos, a maior distância que tu percorrer em 12 minutos, a gente pega o tempo que tu levou, o tempo é o 12, mas tu pega a distância que tu percorreu e a gente dá uma analisada, tipo, a ideia é que tu faça ele de forma gradual, para não ficar aquele sobe e desce. Dou uma corrida, paro, canso, quebro, acelero, que seja de forma gradual para eu entender qual é a tua velocidade, a tua melhor velocidade ali, e eu entender como é que tu fez aquele treino. A partir dali, eu pego essa tua velocidade, que seria o teu 100%, divido nas zonas, e são prioritariamente, são 3 zonas. Só que a gente depois subdivide, seria a Z1, zona 1, zona 2, zona 3, e a gente divide a Z1 entre um regenerativo, que seria essa corrida, a corrida ou a caminhada, para a maioria das pessoas seria uma caminhada, que é super leve, que é difícil de manter, porque qualquer coisa a gente já sobe demais e qualquer coisa a gente descansa demais. Depois seria o Z2, que seria o limite antes do primeiro limiar. E aí, esse Z2 seria esse que vocês querem chegar nesse ponto. O Z2 seria essa corrida leve, onde tu consegue empilhar quilômetros com um ritmo confortável, sem sobrecarregar músculos, tendões, tecidos em geral, cardiovascular. Então, tu consegue empilhar e daqui um pouquinho, 12 horas, 24 horas, tu tá bem de novo. Se tu quiser reproduzir essa corrida, empilhar quilômetros, tu consegue. Apesar de, tipo, que depende do teu objetivo. Se teu treino, tu vai fazer isso aí ocasionalmente, uma corrida mais recreativa, tu não tem objetivo de prova nenhum, tu pode ficar sempre correndo nesse Z2. Mas Z2 seria uma corrida confortável, que eu consigo até conversar bem mais isso, falando, conversando. É aquela corrida que o pessoal às vezes fala, um pace fofoca, até mais leve até, porque às vezes o pessoal acelera muito, né? Tu conversar, sobe os batimentos, né? Tu falar. Tem alguma coisa a ver com aquele 75% da tua frequência, mais ou menos? É menos ainda, o Z2 é muito menos. Então, tipo, é um ritmo poucas pessoas fazem, é muito mais difícil do que correr rápido. Rápido tu acelera, depois tu não consegue manter. Agora o difícil tu precisa, aí tu consegue ter mais atenção, tipo na tua cadência, que é o número de passos por minuto. Tu consegue prestar mais atenção na recuperação. É esse ritmo que tu consegue dosar todas essas coisas. Então, é benéfico porque tipo, tu empilha quilômetros, tu aumenta
tuas mitocôndrias, o fluxo sanguíneo é mais controlado, não é aquela expansão, aquela coisa intensa. Então, tipo, é muito benefício. Normalmente o treino, tipo, existem várias escolas, mas a que mais se vê o pessoal usar seria um princípio que tu usa 80% do teu treino é leve, nessa zona 2, e o 20% são os outros treinos, tipo, de intensidade, de limiar anaeróbico, depois nós vamos entrar no que é, VO2 ou de tempo, né? Então, para que isso tu possa fazer esse empilhamento e essa supercompensação entre o estímulo, o descanso, recupera, estímulo, descanso, recupera, para que tu possa equalizar isso. Nessa divisão, 80 por 20, então, 80% na zona 2 e 20% um pouco mais intenso. Vai ter vários benefícios em mitocôndria, melhora cardiorrespiratória, mas vai ter o benefício também de melhora na performance. Tu correndo assim tão... Tem melhora na performance porque tu ampliou teu volume semanal, que é um fator bem importante para teu progresso na corrida, né? Então, tipo, por exemplo, pessoas que correm provas de 5 quilômetros, profissionais, chegam a correr 180 quilômetros na semana para fazer uma prova de 5 quilômetros. Então, eles correm 180 bem leve, para correr 5 se matando. Desses 180, 80% teoricamente seria leve, uma faixa disso, e 20% em estímulo de velocidade, ou VO2 máximo. Mas sim, tem muitos benefícios. Conforme tu vai aumentando essa tua base aeróbica em Z2, leva um tempo, né? Tu começa a utilizar mais gordura, predominantemente, né? Nunca acontece, os sistemas não são usados sozinhos, né? São sempre predominância de gordura, carboidrato. Então, tipo, são sempre predominância de um ou de outro, nunca é isolado. Então, tu começa a treinar teu corpo, são adaptações metabólicas que condicionam teu corpo a funcionar melhor. Então, tipo, quanto mais eficaz ele for, tu gastar menos energia para a mesma distância no mesmo tempo, melhor. Se isso for com batimentos baixos, melhor. No outro dia tu está recuperado, pode fazer outra atividade em seguida. Agora, aquilo que tu falaste ali no início, que quando a gente começa a correr, é muito difícil. Cada vez que a gente vai dar aquela largada, eu me lembro que quando eu entrei no exército, a gente tinha que correr 12 minutos, que tinha prova. As primeiras treinos nossos, eu achava que eu não ia conseguir correr um minuto, porque era terrível, era uma exaustão geral. Mais rápido, tu começa a ter mais resistência, tu consegue aumentando. Quanto tempo a gente consegue, por exemplo, para falar, quem está nos assistindo, que nunca correu e quer começar a correr? Ele consegue ir aumentando aos poucos, ou ele precisa de um profissional para ajudar? Porque ele vai ter que adaptar, Sim, vai ter que ir aumentando cada dia. Porque, tipo, assim como o pessoal fala que correr é uma cachaça, que tu começa a correr e depois tu quer correr todo dia, conforme tu vai se tornando capaz, que é aquele sensação da corrida que nós falamos antes, que, tipo, tu se sente capaz que termina uma corrida, por mais difícil que ela comece, pode se sentir cansado, mas se sentiu capaz. Então, amanhã eu acho que eu posso ir de novo também. E aí começa esse esquema do volume, porque aí se o volume não é equalizado e nem nas zonas organizadas, aí começa a lesão, porque aí tu entra no principal fator que ocasiona lesões, que é, tipo, capacidade e demanda. Então, eu tenho muita demanda, começo a correr seguido, e eu tenho pouca capacidade, porque eu não me condicionei para isso, eu não fortaleci, né? Então, eu preciso de fortalecimentos para esse fim. Então, uma frequência ideal depende aí, vai entrar no objetivo, tipo, porque tu pode correr 2 vezes na semana com a Carla, uma vez tu corre com os cachorros, vai passear, leva as crianças para pracinha e vai correr, como eu posso fazer 2 treinos semanais. O que acarreta? Acarreta nessa divisão de 80-20, porque daí um treino vai ser super leve e uma fração do outro treino nós vamos ter que dividir no outro treino, tipo, boa parte de velocidade, porque vão ficar só 2 sessões. Então, hoje em dia, tipo, normalmente as pessoas correm 3 a 4 vezes na semana. Algumas, quando estão em algum ciclo com muita quilometragem, tu começa a adicionar sessões na semana para fracionar isso. Até porque a grande maioria, tipo, pelo menos dos meus alunos, das pessoas ao nosso redor aqui, tem um trabalho, tem uma família, não vivem disso para correr todo dia, né? Então, tu precisa acomodar isso aí na semana, faz esse esquema, tu dá esse atendimento de como que a pessoa tem que correr, quanto que ela tem que correr, o que ela vai aumentando. Sim, baseado naquele teste que faz, baseado no teste, no que ela quer, porque ela pode só querer correr, né? Correr para emagrecer, daí muda um pouquinho, mas no fim tudo uma coisa contempla a outra, né? E tu tem as consequências, né? Os benefícios são... Acho que uma grande parte de quem procura correr está buscando o emagrecimento.
E muitas pessoas ainda pensam que é um exercício que tu sua bastante, então por isso tu vai acabar emagrecendo mais. O que não é verdade, porque a gente não emagrece, aquele volume de líquido que tu perde é apenas desidratação e depois tem que ser reposto. Mas na tua prática ali, muita gente procura com a finalidade de emagrecimento? Uma grande parte vê as pessoas que correm terem mudado seus corpos com o tempo, né? E muitas, independente até, tipo, às vezes, de uma alimentação muito restrita, porque tu adicionou uma sessão que te exige muita recuperação depois, no início, ainda mais porque tudo é sofrido. Então, tu adiciona sessões extenuantes que, às vezes, tu não conseguiria colocar aquela intensidade na academia, e no início é sempre extenuante. Então, tu tem um gasto para recuperar o corpo muito maior. Então, as pessoas veem os outros correndo, emagrecendo, perdendo um peso. E a grande parte é por emagrecimento, né? Mas Tá. o mito de perda de massa muscular é verdade ou é mito, na verdade? Vou te Não, perguntar. é mito porque tu precisaria correr e não se alimentar ou tá muito desregrado para chegar a esse ponto de tu perder uma massa magra, né? Tu não ganha massa magra, mas tipo, no teu fortalecimento tu consegue atenuar, tu consegue condicionar teu corpo para que ele não deplete massa magra. Entram aí as zonas de treinamento, porque se eu correr sempre na pauleira e nas zonas 4, onde eu estou usando muito glicogênio, chegar a um ponto de eu fazer sessões seguidas com uma má alimentação, numa semana, eu chegar ao ponto de depletar, depois tu pode explicar melhor essa parte, eu tô sempre, vou estar moendo um pouquinho, tipo, passou uma parte do carboidrato, não tem mais, a gordura não vai ser acionada lá quando eu tô com a frequência alta. Vai pegar do músculo, vai começar a pegar do músculo. E aí é muito mais difícil ganhar uma massa magra, né? E na face? Eu sempre comentava às vezes com a Gabi, eu não gostava muito da corrida, porque eu sempre observava corredores e achava que eles tinham um aspecto meio chupado, meio derretido, né? Que perdia a massa magra do rosto e ficava com aquele aspecto envelhecido. Claro que entra a exposição ao sol, quando a pessoa vai correr. Mas eu queria saber de ti, nos teus alunos, tu acha que isso é mito também, que a pessoa não fica com aquele aspecto envelhecido? Porque tem o estresse oxidativo, a liberação de radicais livres, que a corrida acontece isso e acaba, às vezes, a impressão que eu tenho é que as pessoas que correm muito, os maratonistas, são um pouco mais envelhecidos do que aquele atleta, por exemplo, de 100 metros de explosão. Aí nós temos que separar os maratonistas, tipo, de uma elite dos profissionais das pessoas que tu conhece que fazem maratona. Porque essa questão da face, do rosto ali, de perder, nada mais é do que gordura. E a gordura tu não perde localizada, né? Tu vai perder de forma sistêmica. Então, tipo, posso ter feito muito treino em circuitos ou emagrecer com a musculação mesmo, que tu não vai ganhar uma massa magra no rosto. Tipo, tu vai emagrecer no rosto, tu vai perder gordura. Assim como é em decorrência do déficit calórico, né, que tu tiver ou que tu adicionar sessões com alto gasto. Então, nada mais do que um emagrecimento vindo de qualquer atividade que vier. Geral, né? Vai Geral, perder no corpo todo. É que às vezes algumas pessoas têm uma predisposição, tipo, tem pessoas que têm predisposição para, sei lá, pessoas que tipo ganham um peso, engordam um pouquinho mais no quadril, as mulheres, o homem mais na barriga. Tipo, tem pessoas bochechudas, tem pessoas que não perdem o braço. A pessoa comenta, nossa, eu vejo tudo pro meu rosto. Eu acho que o que se falou bastante era da alta produção de radicais livres quando se faz um esporte em frequência alta, né, que mantém a tua frequência mais alta. Mas, ao mesmo tempo, a corrida vai te ajudar a diminuir a velocidade de encurtamento de telômeros, então isso melhora a tua longevidade, vai ter outros benefícios que tu vai sobrepor a esses. E essa produção maior, de repente, de radicais livres durante esse momento, pela respiração, tu pode repor através de uma suplementação adequada, né? Que se tu faz uma atividade física nesse nível, né? Nós não estamos falando assim, nós, maratonista. Não nós, réis corredores ali. A gente mas tá falando quem realmente pessoas faz isso como uma mortais, profissão comuns. precisa fazer, de repente, uma reposição. Mas não vai correr até o gauchinho nosso aqui voltar e ficar mais envelhecido. Irreconhecível em casa. Mariana, deixa eu aproveitar, assim, já que a gente está falando, pessoas normais correndo, tá? Então, vamos pensar um aluno teu lá, eu quero começar a correr. O que tu vai sugerir? Quais os tipos de lesão que ele vai se expor? O que tu vê, assim, na prática? As lesões, a maior parte das lesões na corrida se dão por causa do volume. Disparadamente maior o volume, é o maior causador.
falta de fortalecimento, daí, tipo, o ritmo inadequado, porque, tipo, no início a gente não tem nenhum... As zonas de treinamento até tu começar a correr, né? Então, até tu separar as zonas e tu vai começar a falar para ele correr bem leve, moderado, forte, só que o intuito de quem começou a correr, se ele fez um treino de 3 quilômetros, ele fez em 20 minutos, e aí, no próximo vez que acontecer aqueles 3 quilômetros, é quase certo que ele vai querer bater aquele tempo dos 13 quilômetros. E aí entra, tipo, essa corrida mais forte, um ritmo que ele não está pronto para executar por tanto tempo, nem tão frequente. Aí começam, tipo, lesões, tipo, de... Canelite é uma coisa bem comum de acontecer, né? Joelho, por causa do impacto até tu adaptar. O que eles queixam da canelite? A canelite é aquela dorzinha na canela que parece uma queimação. Não consegue, às vezes pode ficar mais sério. Se tu não tratar ou adequar teus treinos, pode vir a virar uma fratura por estresse. E aí é mais complicado, né? Aí tu fica mais de molho do que tu poderia ter ficado. Então é uma queimação na canela. É isso que as pessoas queixam. É uma queimação na canela. Às vezes pode ser do lado de fora, pode ser, às vezes, de uma aterrissagem só com a ponta do pé, embora a pisada cada um tenha a sua. Pode ser aquele impacto que tu não está acostumado a fazer por tanto tempo, nem tantas sessões na semana. Então, tu adiciona, tipo, nas semanas, é comum a gente adicionar numa semana um acréscimo de 10 a 15% do volume semanal, né? Então, se tu correu 10 quilômetros essa semana, a semana que vem tu vai correr 11,5, né? 11. Nunca muito mais. E essa pessoa que está com canelite, a solução é parar de correr por um tempo ou é pior parar? Aí teria que ser avaliado por um fisioterapeuta, porque pode ser pode ser um nível leve, que a pessoa talvez... O repouso, na verdade, é muito difícil. Só se tiver com uma crise muito aguda daquilo ali, aí tu para. Senão tu começa a dosar, caminha um pouquinho mais, corre um pouquinho menos. É o que eu faço com o pessoal. Tipo, inclusive com a Isa, que uma vez ela tava... Então ela tinha algumas corridas, ela tava correndo bem, mas tipo, ela começou a ter dor na canela. Então, tipo, eu peguei e particionei a corrida dela. Então ela corria 600 metros e caminhava 200, 300, 400, só para não perder o volume e fazer o corpo entender que aquele volume vai ser uma coisa constante, que ele vai precisar fazer mais vezes. Então, às vezes, acontece quando é de forma abrupta, seja o ritmo ou seja um acréscimo de volume abrupto, né? Acho que isso é importante de ter o acompanhamento do profissional. Por mais que a corrida é democrática, qualquer um pode sair, correr e vai saber correr, porque a gente aprende a correr na infância. Mas organizar essa corrida, se tu tá tendo uma frequência de se expor a esse exercício, tu organizar isso de uma forma Ter um profissional teórica, né? Tu aplicar, ele não vai correr junto contigo, mas vai organizar e te orientar como fazer essa corrida da forma correta. E tipo, tá com dor no joelho, talvez seja a tua pesada, talvez seja o tênis, ou tá com dor na articulação, no quadril. A pessoa vai dizer, não, agora tu para, tu... Então é importante mesmo. E o tênis, Mariana? Falando em tênis. O tênis, a gente já estava te perguntando aqui, porque todo mundo pergunta, qual é o tênis melhor? Eu um dia cheguei numa loja, qual o tênis melhor? O cara me vendeu e depois a minha filha, não, mas isso aqui é para maratonista, esse tênis não é para ti. Foi melhor para ele do que para ti. Sim, a minha irmã foi comprar um tênis de corrida, venderam para ela um tênis que não tem amortecimento nenhum. Então foi 8,80. Daí a minha filha me tomou o tênis, né? Mãe, isso aqui é pra eu acho que ela até aplicou, hein? Acho que foi ela que foi a malandra. Mas era para ela mesmo. É bem pessoal essa questão, tipo... Porque primeira coisa para te começar, tu precisa ter um tênis. O tênis que tu puder, acessível para ti comprar, né? Para te começar a atividade. Mas o principal... é difícil tu prevenir, porque... Dizer assim, ó, que tu vai fazer... exercício aqui, fortalecimento, e tu não vai se machucar. Tu corre menos risco. Tu não exclui as possibilidades. Mas tu atenua os riscos, tipo, menos chance de se machucar fortalecendo. Então, o fortalecimento é superior ao tênis. O tênis tu tem que se sentir confortável, se adaptar ao tênis, né? Conforme tu vai experimentando marcas, tu vai achando alguma que te serve melhor, que tu se sente melhor, que nem, tipo, tu comentou que, porque tem dor no joelho, então eu queria um tênis, mas ele é muito duro. Mas daqui a um pouco é um desses tênis mais firmes que vai ser bom pra ti, por causa da dor no joelho. Se tu já tem uma dor no joelho e tu pegar um tênis muito maciozão, ou muito alto e macio, porque depois nós podemos falar sobre os drops, tu começa a gerar mais instabilidade no teu corpo, que se tu tem uma dor no joelho, pode ser em decorrência mesmo de uma instabilidade, né?
Porque às vezes não é necessário, não é só porque tu faz força que tu Não tá é estável, só né? ser macio a importância, não é só ser porque macio pode ser que o tênis instável. precisa É ser. uma relação quase que inversamente proporcional. Um tênis muito macio não é muito estável. E um tênis muito macio e leve tem menos estabilidade que um tênis mais firme e mais pesado. Não é uma regra, mas tipo, dá um bom norte para isso, né? Então é um pouquinho um tênis que tu sinta um pouquinho mais o chão, ou talvez uma base mais larga, e depois tu vai se adaptar a outros tênis. Normalmente as pessoas, conforme tu vai correndo, tu começa a querer ter um tênis para fazer velocidade, que aí pode ser um pouco mais firme, mais baixo, que talvez seja isso que vem para tua irmã. Pode ter um tênis mais maciozão, como é o que tu queria para os longos, onde tu não exige um treino longo no final de semana, onde é o maior volume da semana, o treino mais importante, longo, que tu não te exige velocidade, tu precisa de conforto para rodar por mais tempo, né? Então, tu precisa experimentar, mas o fortalecimento é superior a qualquer calçado, né? E a vida útil do tênis? Porque às vezes a gente ouve também que, meio ano, um ano. Claro que depende quanto é usado. É tipo Mas um pneu, a né? gente não fica, às vezes, meio ano com tênis já vai trocar. Mas aí depende que nem pneu. Tipo, corpo, se tu é que nem pneu, se tu deixar em casa um tempão e não usou o carro, um pouco ele vai ficar chato, vai ressecar. O tênis não é diferente. Tá? Do mesmo tempo que se tu lavar toda hora teu tênis, um pouquinho tu tá reduzindo a vida útil dele, né? Então o tênis está mais relacionado tipo à quilometragem que tu faz, mas pode ser tênis de 400, 600 quilômetros, né? Mas nem todo mundo marca. Tipo, no Strava, inclusive, dá pra te marcar e tu ter esse controle. Nós, o pessoal ali do grupo, a gente começa a marcar. Cada um sabe quanto cada um tem. E aí é muito variável por causa do solado e do tipo de tênis. Tipo, tem tênis que eu fiz 800 quilômetros, tem tênis que deu 400 e estava liso. E era um tênis bom, tênis dos mesmos valores. Só que aí entra também, que época do ano, sei lá, corri no verão, no meio-dia, no asfalto quente, corri muito chão, lavei demais o tênis, sou pesado, eu bato muito o pé no chão, tudo gera mais atrito, então tudo vai gastando de forma diferente. Uma pessoa mais leve, com tênis leve se beneficia, com tênis que não tenha tanta instabilidade, porque ele não tem tanta carga para dissipar entre as articulações, se beneficia de um tênis leve e dura um monte. Mas tempo que tem tênis que, para algumas pessoas pesadas, duram 200 quilômetros e tem gente que corre tão pouco, E toca no chão. uma característica de momento de trocar o tênis, então, seria o desgaste no solado. Porque eu, por exemplo, tenho um tênis que, nossa, eu usei, ele chega a estar rasgadinho em cima, mas parece que ele tá bom Tá de bom? mola ainda. A hora que tu comprar um igual novo, tu vai ver que ele Ele tá velho. isso que é aconteceu difícil comigo. de Eu comparar. comprei outro e... Aí tu Aí eu percebe que percebi tu gosta que tava tanto de tênis, assim aconteceu com esse que eu fiz 800 quilômetros. Tava ótimo, daí eu falei, vou comprar outro igual desse. Aí eu vi que aquele meu tava velho, Tava bom. tava suando. Eu Qual já o tô- valor para uma pessoa comprar um tênis bom, razoável, quer começar a correr e quer comprar um tênis? Porque a gente sabe, tem tênis de 2.000, de 1.000 e pouco, mas assim, um preço razoável para uma pessoa começar. Tu encontra, hoje em dia é bem acessível o tênis, né? Tu encontra tênis bons por R$300, a partir de R$300, né? E às vezes fora as promoções, mas tu encontra já tênis bons de diversas categorias, 300, 350, R$400, tu não precisa gastar Então o valor do R$1.000. tênis não é desculpa, galera, para É. quem quiser começar a correr, né? Tênis, eu acredito que Tênis. seja um objeto indispensável na corrida. Mas e o relógio? Tem pessoas que se acostumam a correr sem relógio, correm vida louca, assim, só. Pra eles tá bom, só eles não conseguem. Eles precisam metrificar aquilo ali pra, tipo, seja ter uma evolução ou escapar das chances de lesões, né? Mas, por Mesmo exemplo, não tem- eu corro sempre em volta da praça. Então, eu sei que se eu der 10 voltas da praça e levar 30 minutos, dá mais ou menos para ter uma É. ideia. Amanhã, se eu correr 10 voltas e levar 25 minutos, eu tive uma melhora no meu Melhor. tempo, mas de repente estou me esforçando mais. Mas É uma talvez tu vai métrica. correr o terceiro dia de novo, o mesmo trajeto e numa velocidade querendo bater o tempo anterior, e aí tu entra e se machuca, porque tu não tem um controle ali. Mas a ideia é mais pelo controle, seja para te melhorar, progredir por uma prova, eu preciso baixar. Esse ano minha meta é fazer 10 km em 50 minutos, fazendo 55. Ou eu quero fazer a tal prova lá que tem subidas e na minha cidade não tem subida. Então tu precisa organizar um objetivo para aquilo ali. Ou se tu não tem nenhum objetivo, pelo menos organizar a tua vida para que os treinos que tu faz em outro momento, se é que tu faz uma academia e tu vai começar a correr, não concorram com aquele treino. Então tu possa fazer as duas atividades sem uma
concorrer com a outra. Falando nisso, a musculação, ela é importante para quem corre? Ela fundamental. é? É fundamental, porque é ela que vai dar essa capacidade para a demanda que tu vai gerar, né? Que cada vez vai ser maior, né? Então, tu precisa ter uma boa capacidade para te ter menos risco de lesões, para te ter uma economia de corrida melhor, para te desempenhar melhor tua modalidade, né? Mas, por exemplo, alguém que está nos escutando agora e não faz atividade nenhuma. E estava nos escutando, estava motivado a começar a correr. Ele pode começar a correr e dali um pouco ele sentir essa necessidade de ir para a musculação, ou melhor, nem começar a correr sem fazer musculação? Começar a correr, né? Tipo, parte da disposição e da vontade dele já começar a correr, né? O benefício supera o risco. É importante ter um profissional? Mas tipo, que tu já gosta de praticar aquela modalidade, por que tu vai te privar enquanto tu não tens... Talvez tu não tenha acesso a um profissional ou uma academia e tu vai deixar de fazer uma modalidade que é altamente democrática, tu pode sair com... Tu precisa de um tênis e não precisa nem... Teoricamente não precisa nem ser um tênis de corrida, é só para te tornar mais confortável, né? Mas tu pode praticar, Agora, eu acho que deve sair. A atividade física, como tu falou lá no início, é uma cachaça. Pessoa que começa a correr, daqui a pouco ela gostava de caminhada, ela começa a correr, daqui a pouco, tá chovendo, eu vou numa academia, daí ela vai fazer uma esteira, daí vê o pessoal treinando. É uma coisa que vai envolvendo e vai vendo os benefícios, vai vendo o benefício no peso, vai vendo o benefício na disposição para as atividades do dia a dia. E é um caminho sem volta. Eu acho que a atividade física, quem começa e leva a sério, logo entra num caminho sem volta. Tu não para mais, só se tu for impedido por algum motivo. E aí tu não entende por que os outros não fazem. Exato. Tá, não consegue entender. Então, deixa eu perguntar umas coisas assim relacionadas a desempenho, tá? Primeiro lugar, Marina, a gente sabe que tem umas letrinhas que se chama VO2, estão relacionadas com a longevidade. Então, se eu tenho um VO2 alto, a tendência é que eu viva mais do que alguém que tem um VO2 baixo, tá? E eu posso modular isso com atividade física. Mas primeiro eu quero que tu me diga o que é o VO2. O que as pessoas falam? O VO2 máximo é o nosso consumo máximo de oxigênio, que é transportado para os músculos para nos gerar o desempenho, né, a performance. Então, é o nosso nível de condicionamento, é a métrica que mede nosso nível de condicionamento. É o mais importante, mas tem outro fator que o limiar, ele é importante, mas não sozinho. O limiar anaeróbico, que é uma zona que a gente corre, que é abaixo dessa zona do VO2, porque o VO2 a gente obtém através daquele teste, seja o indireto 12 minutos, ou no teste ergospirométrico, né, que coleta gases, etc. Tira o VO2 máximo, vamos supor que a gente tem o VO2 máximo de 50. Após o teste. Isso aí é muito bom. Né? É bom? É muito bom. Botei bastante. Tá, a pessoa corre 12 minutos e aí faz um cálculo. Isso, conforme a distância, quanto que é o VO2. idade. Quanto tempo ela levou para cumpriu. Supor 50 só para nós fechar uma conta razoável. Então, tipo, 50 é a minha velocidade, 50 é o nível do meu VO2 máximo na minha velocidade máxima. Que a gente não sustenta por muito tempo. É a maior velocidade que eu atingir. Eu vou correr uma prova nos 80% disso. Então, eu vou correr uma prova com VO2 de 40. Seria o meu ritmo de prova. Então, tipo, se eu tenho 50, menos 20%, que essa Para ser mais claro, por exemplo, em 12 minutos a pessoa correu 1 quilômetro. Quanto seria o VO2? É pouco, tá mal, é pouco. 2 quilômetros daí foi em 12 minutos? Tá, assim, 12 quilômetros, vamos arredondar. 2, tá. 2. Dá um pace 6. Vamos chutar o número do VO2. Vai ter 45. O importante do VO2, tipo, ele é marcado nessas atividades tipo de alta intensidade, atividades que talvez tu te dure ali 4 minutos, tu sustenta aquela velocidade 4 minutos até 6 minutos, e depois aquele tu não sustenta mais. Daí entra aquele ritmo que as pessoas realizam as provas, que mesmo sem saber, aquele ritmo que tu faz uma prova de 10 em 50 minutos, esse ritmo é o teu limiar anaeróbico. Esse é o teu ritmo do limiar anaeróbico. Limiar anaeróbico, a gente usa um percentual do VO2 máximo. Então, eu posso ter um VO2 de 50 e daqui a pouquinho meu limiar não é tão estimulado e eu perco muito do meu limiar. Então, eu tenho 50, mas eu não faço treinos de limiar. Então, meu VO2 desses 50 aqui eu uso 70%. E aí a Carla tem 48 de VO2 e ela usa 85%. Ela está mais eficiente. Está mais eficiente na mesma velocidade. Então não Isso quer mesmo dizer, sem treinar tão intenso. não quer dizer que o VO2 mais alto seja que vai ter a melhor não é performance. Sozinho. Isso, não é sozinho. É melhor a eficiência do limiar
é importante. Mas para a VO2. saúde É um bom preditor. é um bom preditor. E genético, né? Tipo, tu consegue melhorar 20% do teu VO2 máximo. Não é uma coisa que talvez, tipo, a Gisele quer correr e quer alcançar a Carla, que, tipo, a Carla tem um VO2 alto e ela talvez não vai conseguir, porque a Gisele tem 40 e a Carla tem 50 e ela vai ganhar 20%, ela não alcançou a Carla, entendeu? Tá, mas Então, uma tipo, pessoa que vai começar a correr hoje, não corre. Por exemplo, eu não corro. Eu vou começar meu VO2 vai ser baixo, baixíssimo. talvez, porque é genético, né? Tu pode ter um VO2 bom, isso explica porque que às vezes a gente tem algum conhecido, um amigo que mal começou a correr, não corria nada e tá correndo mais que tu. Tá, mas o VO2 não só aumenta com a corrida? Não, pode ser, aumenta com outras atividades. Outras mas atividades também, não é as só a atividades corrida que vai. funcionamentos Ciclismo. natação, ciclismo. Mas são com essas Exercícios atividades aeróbicos. É a distância, tu tem que ver a distância que tu percorreu em 12 minutos. Esse é o método indireto, né? Mais acessível de a gente fazer. Tem Eu outros vou fazer testes, né? contigo. Tem Vou fazer outros essa testes. planilha de corrida. Tu faz uma planilha de corridas, né? Vamos fazer. Falando Vou em fazer. planilhas de corrida, nós falamos antes sobre o aquecimento. Sempre é uma dificuldade para mim esse é o aquecimento, porque para mim é uma perda de tempo da corrida. Então já vai aquecer correndo, já tem que correr, Tu vou já sair quer sair correndo, já quero largando. sair correndo. Porque, por exemplo, num dia, Lembrando. numa rústica, tu vai aquecer antes, já tem a impressão que eu vou sair cansada. Me desmistifica isso, me prova que O eu tô errada. aquecimento serve tanto pode ser um trotezinho leve, algumas acelerações, como tu pode sair de uma aula funcional, de circuito, e tu tá aquecido, uma aula não tão extenuante, mas com certeza tu sair dessa aula, tu vai estar pronto para correr muito mais disposto do que tu sair do zero e correr a mesma distância. Mas pode ser polichinelo, pode ser pular corda, não precisa necessariamente ser específico, não precisa ser educativos, pode ser, mas não precisa ser. Mas o que ele faz? Ele aumenta a tua temperatura corporal, aumenta a frequência cardíaca, leva teu fluxo sanguíneo para as periferias, para o músculo. Tu precisa avisar teu corpo do que tu vai fazer, porque senão um pouquinho tu sai de soco e aí tu não... Aí um pouquinho tu quebrou e tu, mas eu já fiz essa corrida e agora eu tô fazendo num ritmo muito mais lento, não sofri ontem ou sábado passado eu não sofri. Então o aquecimento serve para preparar. Então, tipo, não precisa ser extenuante, mas ele é importante porque tu sai pronto para sustentar o ritmo que tu pretende naquele dia, né? Porque sempre os primeiros quilômetros são mais sofridos. sofrido. Porque o corpo está sofrendo Tirando para se aquecer. tirando aí da inércia, né? Teu corpo tá em repouso, né? Tu precisa avisar o que tu vai fazer, né? Porque imagina tu tá com 60 batimentos ali em repouso e tu largou num pace 5, 12 por hora. E aí como é que ele faz esse pulo dos 60 para os 140, 150? Tu precisa ser uma coisa gradual, como se fosse pro óleo circular entre as peças do motor de um carro. E a por exemplo. pisada, Mariano? Porque a gente... Ontem eu até perguntei para um professor qual a pisada, porque às vezes se tu pisa com a ponta do pé ou tem que pisar com todo o pé. E daí tem pisada pronada, pisada neutra, tem vários tipos. Aí nós estamos falando de coisas diferentes. A pisada pronada, supinada ou neutra e da aterrissagem, que é ou o retropé, o antepé, o médio pé. É uma coisa bem individual, não tem nenhuma evidência que diga que, tipo, tu não pode correr com a ponta do pé. Porque daqui a pouquinho tu vai mudar uma biomecânica tua, tipo, agora, nessas alturas do campeonato, então um pouquinho tu vai se machucar e tu vai se desmotivar e tu vai parar de fazer aquilo ali. Então aí entra aquela questão de que não é um custo-benefício bom tu querer alterar uma mecânica que tu já desenvolveu ao longo da tua vida, teu corpo se adaptou com aquela pisada, mesmo que tu não corresse, em algum momento do dia tu corre e tu reproduz aquele movimento. Então, é meio bem individual. Tem pessoas que num pé elas estão supinado e no outro pé elas estão neutro. Tipo, se tu olhar fotos de corrida de algumas pessoas, não é uma regra de que uma pisada tem Seja igual uma aos dois maneira pés. correta, porque se tu pegar fotos vamos entrar nos atletas de elite, os caras pisam com o lado do pé, às vezes, né? Se tu pegar fotos de alguns profissionais, estão com o lado do pé, a sola às vezes do tênis nem sujou. O maior É tanto que eles aterrissam. Não lembro o nome, ele pisa assim, É né? tudo torto. E aí tu vai criticar ele, tu vai querer botar ele num molde, não vai dar. Então, tipo, o corpo se adapta com o tempo, né? A como tu... Claro, às vezes com alguns vícios no crescimento ou das atividades do trabalho, né? Então, o corpo vai se adaptando às suas necessidades. Então,
é muito individual esse negócio da pisada. Pode ser que às vezes tu corrija e faça bem, mas é complicado porque tu tá mexendo em toda uma estrutura, né? Porque quando tu mudar a pisada do teu pé, o teu joelho já para de entrar. Talvez tu pisa para dentro, o teu joelho tá para fora. Se tu pisa para fora, o teu joelho tá meio para dentro. E porque tu vai mudar isso, tu não muda só o pé. Não é só para te correr, né? E aí isso tem, pode mas prejudicar. muda o joelho, muda o quadril. Pode prejudicar o joelho. Não é uma coisa, nenhuma evidência de que tem uma pisada Melhor correta. que outra. Nenhuma. Senão eles corrigiriam os atletas para eles fazerem tempo melhor. Eu tinha ideia que corridas curtas distâncias era com uma determinada pisada e longas com outra. Não tem nada a ver. As curtas, talvez por ser maior velocidade, tu exige mais propulsão. Exigem músculos, os mesmos músculos, mas com uma ênfase maior, uma panturrilha, um glúteo, porque o calcanhar vai subir mais, ele vai empurrar mais com a ponta do pé. Isso é uma verdade. Mas não necessariamente que ele tenha que mudar a pisada conforme a pisada acaba mudando, o tamanho da passada acaba mudando conforme a velocidade. Então, às vezes tu vai ver uma pessoa querendo corrigir a passada minha passada é muito curta. Corrigir a passada e começa ou botar o pé lá na frente, que a passada cresce para trás, né? Conforme o calcanhar eleva, é a distância e o comprimento do passo. Então, se eu for o pé na frente, eu vou estar sempre freando, né? Então, é mais a velocidade o que dita o ângulo, né? E a altura do calcanhar e a passada. Porque, um pouquinho, uma pessoa num ritmo leve, num Z2, ela consegue fazer cadenciado vários passos por minuto, sem muito desgaste, sem mostrar tanto a tua pisada, né? Ajustar ali sem sobrecarregar, nem ficar ofegante. E um pouquinho num ritmo forte, tu fica horrível, né, correndo, né? Talvez nem os braços façam parte da corrida ali. Tu indica algum suplemento, algum isotônico, alguma coisa para a pessoa tomar numa corrida? Porque tem pessoas que falam que chegam a perder 1,5 litro de suor, de líquidos numa hora de corrida. A pessoa tem que se hidratar. A ideia seria coisa? uma dica, razoável para te entender que se tu tá hidratado ou não para correr, tu 2 a 4 horas antes de tu correr, tu toma água ali até que quando tu vá ao banheiro urinar, esteja clarinho. É uma ideia, uma métrica de que tu tá bem hidratado, porque se tu chegar na corrida e tu sentir sede, é porque tu já tá desidratado, né? Então, as pessoas não têm hábito de tomar. Outro dia nós estávamos conversando sobre o grupo de corrida, que alguns não tomam água, outros não suam menos, suam mais, outros suam menos, não sentem tanta sede, mas a hora que tu sentir sede, tu já está desidratado. Então, daí tu tá sujeito a cãibra, a frequência vai lá em cima, a percepção de esforço vai lá em cima, a temperatura corporal está lá em cima, e aí tu tá suscetível a um monte de coisa, um monte de lesões, né? Ou dores, pelo menos dores, né? Nós estávamos falando que às vezes tu tá correndo e tu não sente a necessidade de tomar água ali. Só que o momento que tu sentir pode ser tarde demais, porque daí começa uma cãibra e te impossibilita de terminar aquela corrida. Tem um cálculo simples que as pessoas podem fazer, que é se pesar antes e depois da corrida, é comum tu perder bastante peso, né, que é o líquido que tu eliminou. Então, por exemplo, perdeu 1 quilo durante aquela corrida, tu vai repor 1,2 a 1,5 de água após aquela corrida. E não é só água que a gente também perde eletrólitos. Então, é importante repor, não é só água que tu precisa repor. Então, a cada hora, quem vai correr uma maratona, por exemplo, vai ficar de 3 a 4 horas correndo, precisa repor também sais minerais, mais ou menos de 300 a 400 miligramas de sódio por hora. Existe hoje, as pessoas usam aquelas cápsulas de sódio que chama. Não é só sódio que tem nas cápsulas, tem magnésio, tem potássio. Eletrólitos em geral, né? Chama de cápsula de sódio, mas ela é mais completinha. E pode ser tomada durante o exercício. Mas também tem que ter uma ponderação. Não vai correr 5 quilômetros e tomar uma cápsula de sódio que não seria necessária para aquela distância. Gatorade, aí entra o Gatorade porque, na proporção comparado à água, ele tem mais eletrólitos que a água e, sei lá, para te alcançar os eletrólitos, se conseguir alcançar com o Gatorade, a Gabi pode falar melhor, tu tem que tomar muita água. Aí tu arruma outro problema, que é um desconforto gástrico, né? Vai correr com a barriga. Exato. Daí tu vai ter, por exemplo, em um Gatorade que tem 500 ml, tu vai ter em torno de uns 300 miligramas de sódio. Que daí é o que tu precisaria em 1 hora. Mas nem sempre tu consegue tomar tudo aquilo durante a tua corrida. Aí entra essas outras coisas. Então, entra gel, entra cápsula, para facilitar. Uma dica boa que a Mariana deu foi essa, de tomar bastante antes de iniciar a corrida. Ainda mais se fosse corridas mais curtas, né? Durante a semana. Somente agora no verão, né? Porque o verão...
tu vai correr, já tem essa dificuldade, né? O calor. Sim, às vezes tu vai correr, eu pergunto pro paciente, sem ele tá ali na minha umidade. frente, nem tomou água ainda, daí imagina se vai correr à tardinha. Gente, deixa eu perguntar agora. Eu vou fazer umas perguntas bem rápidas, assim, que é tipo highlights da nossa conversa, tá? Tu só vai dizer assim, mito ou verdade. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Então tá, tu já respondeu, só pra É gente só isso. organizar. É só assim. isso. Só emagrece? Só- Não, tu vai perder peso, assim como a Gabi falou, mito. Mito. Tá. A corrida prejudica o joelho? Que a Gi já perguntou? Mito. Mito. Toda corrida precisa de um treino de força? Verdade. Verdade. Treinar pode dobrar o meu VO2? Não dobra, como eu falei antes, 20% é o Mito. teto, né? Tá. Todo atleta precisa ingerir isotônico? Aí, mito, porque depende do tamanho da corrida, do tempo, da duração, da hidratação. Tênis caro previne a lesão? Nenhum previne. Fortalecimento atenua. Mito. Então tá, que mais, gurias? Uma pessoa que tenha dor no joelho, como eu, tenho algumas vezes dor no joelho, principalmente se eu ando de bicicleta, que eu acho que é algum problema da bicicleta mesmo, que a gente já tinha conversado. Eu poderia começar a correr leve, eu não quero correr muito, eu quero correr, sei lá, 5 minutos. Uma maratona, não? Não, Tá. 5 minutos, correr, caminhar, correr, que dê um total de 40 minutos. Posso? Sim, deve. Daí aí é organizar aqueles intervalados que servem para isso, para nós prolongar o tempo, mesmo que tu faça 1 minuto intenso e 4 caminhando. Mas eu aposto que tu vai começar a correr assim, e daqui a pouco tu Eu vai vou querer pra correr os maratona. 40 minutos. Não, tu vai querer correr os 40 minutos sem caminhar. Tu vai cada vez tirando mais E essa outra caminhada. coisa, uma pessoa que faz, por exemplo, faz musculação, faz outros, anda de bicicleta no final de semana, quantas vezes por semana ela poderia correr? Aí entra naquela história de nós equalizar o volume das atividades que ela tem para fazer. Tipo, se ela vai pedalar recreativamente, tipo, ou ela vai participar de alguma prova, ela tem um volume grande de quilômetros de bicicleta, porque a bicicleta entra como uma forma de te privar, porque tu vai começar a correr e vai começar a querer correr cada vez mais, cada dia. Então, pode tu usar a bicicleta como uma forma de tu realizar um aeróbico para te satisfazer a tua vontade, sem impacto. Porque tem o overtraining também, né? Que É. tem muitos problemas. Até a gente queria que tu falasse alguma coisa assim de alguns. O overtraining é o excesso do treinamento com péssima recuperação, né? E aí entra a recuperação, alimentação, sono, hidratação. Então, o negócio é equalizar, porque o overtraining então, ele vai dar sintomas, tu vai se sentir... Talvez tu não sinta dor no joelho, mas tu se sentiu cansado naquele dia. Tu nem fez muito ontem, mas tu vem há 15 dias treinando todo dia, 2 treinos por dia. E talvez tu não estava fazendo isso muito antes ou há muito tempo. Então tu vai se sentir indisposta. Então, um pouquinho tu pode ficar resfriada, porque vai baixar a imunidade, porque muita atividade baixa a imunidade, atividade intensa, né? E longa, extenuante. Então, tipo, vão dando sinais que talvez tu não ligue diretamente ao exercício, mas ele tá ali, né? Até virar um overtraining, tipo, leva um tempo, mas às vezes as pessoas nessa busca incessante, seja por emagrecer ou para se comparar a alguém, ou por ego, ou por superação, eles vão cansados. Tô morto de cansado, vou correr. Não, mas eu não vou correr. Não, mas eu tenho que correr. O fulano foi correr, vou ter que ir. Tá, mas tu acha que o overtraining é uma realidade no nosso meio, assim, no teu meio da academia? No nosso... ele é muito mais severo, o overtraining. Existe um outro termo para essa sobrecarga de treinamento que a gente já sente esses sintomas, mas de formas mais atenuadas, né? O overtraining, tipo, depois tu vai ficar 15 dias sem fazer nada, né? Tu vai baixar tudo, né? Tu Sim. fica doente, vai se lesionar, a lesão pode ser em decorrência de um overtraining. Fez uma prova no domingo, tu não tá acostumado, fez uma prova no domingo, e aí segunda tu viu que alguém tá correndo, tu vai correr também. Eu vou dar um depoimento, assim, o meu filho tem 16 anos, ele já fez vários esportes, mas daqui a pouco ele começou a correr, né? E começou a correr e viu que corre, né, num pace que é o Bolt. razoável. E aí o que ele fez? Fez festa na sexta, fez festa no sábado, domingo, vamos correr. E aí o correr dele, eu achei que era 5 quilômetros na volta da praça ali, não, ele correu 21 quilômetros. Adoeceu.
Adoeceu. Sério, adoeceu na outra semana, né? E fez porque é jovem, né? Sim, Porque depois tem de 2 dias de 16 festa, fazer anos. 21 sem ter uma prática, né? Sim. Sem ter prática. Sim, mas é para ver como acontece, né? Mas eu acho que quem tá mais exposto é o pessoal mais novo, né? Eu acho que a gente já passou dessa. Mas tem um pessoal Tem? guerreirinho assim que 17 acha dias na semana, Peter Pan. um dia de descanso é o suficiente? Ou não precisa ter? É ou tem que importante, ter? depende tipo, de quanto dura as tuas sessões, mas é importante, depende a quanto tempo tu treina, porque se uma pessoa começou a treinar agora, não faz nada, começou lá a treinar lá na academia, e ela vai fazer 3 vezes na semana, aí no outro mês ela tá 4 vezes e corre mais 2, aí no outro mês ela já viu que ela sente falta do exercício e vai todo dia. Depende que atividade que é, porque para isso, tipo, tu precisa equalizar os tipos de treino, porque tu poderia correr todo dia 3 quilômetros, desde que eu equalize, desde que esses 3 quilômetros sejam divididos entre tu corre 500 e caminha 200, vai fechar 3 quilômetros, no outro dia tu vai correr 3 quilômetros contínuo, e lá no final de semana tu vai correr 3 quilômetros em 10 sprints de 300 metros, um exemplo, é bastante, né, mas não seria isso, mas 10 sprints de 300 metros por tempo parado. Então tu fez 3 quilômetros com bastante frequência, mas tu precisa equalizar, né? Então, tipo, não é uma regra que todo dia faz mal e que de menos também tu não vai conseguir nada. E essa marcação dos relógios que às vezes mostram ali, descanse 85 horas. É verdadeiro, tem que respeitar, ou é um pouco superestimado? Eu acho que é superestimado. É uma métrica que tipo, te serve como uma orientação, um alerta, né? Porque se tu usa ele de forma regular, hoje em dia tipo, os relógios duram mais bateria, né? Não esse teu. Não, meu. Mas duram mais bateria. Então eles marcam sono, marcam variabilidade de frequência cardíaca, marcam recuperação, Então, tipo, se tu usa ele do mais próximo do uso que ele foi feito, tu pode ter um norte ali, mas tu não pode se fiar por ali nem só na recuperação, como também nem só nas calorias, né? Porque ele marcou 3.000 calorias que eu vou comer 2.500, tá pouquinho. Tá, então vamos deixar um gostinho de quero mais, né? Na verdade, quero agradecer ao Mariano, quero agradecer toda a informação que ele compartilhou conosco, quero agradecer aos nossos patrocinadores, né? Os apoiadores. Então, novamente, quero agradecer ao Banco Sicoob, Action Day, Eclac Viagem, Solarcel e Casa Simone Interiores. Então, gente, muito obrigado. Nos acompanhe no nosso Instagram, no YouTube, no TikTok, que lá tem muita informação. Tá bom? Até mais? Um Valeu, grande. valeu.